Olá, tudo bem? Sou Jefferson Menezes, formador do Instituto Iungo, e hoje estou aqui para falar sobre os estudos orientados no currículo amazonense. Durante esta videoaula, vamos explorar os contornos desta unidade curricular comum, suas premissas, objetivo e estrutura. O documento orientador pode ser acessado através do link abaixo do Saber Mais ou através do QR Code disponível nessa tela. Antes de iniciarmos a nossa discussão, gostaria de convidá-los a registrar no seu caderno ou diário de bordo a seguinte reflexão: o que eu já sei sobre o itinerário formativo, unidade curricular, estudos orientados. O itinerário formativo, unidade curricular e estudos orientados, é parte do processo de implementação da reforma do ensino médio, induzida pela Lei nº 13.415 de 2017, que traz e incorpora novos arranjos curriculares ao ensino médio de todo o país. Dentre as principais mudanças e inovações trazidas pela reforma do ensino médio, destaca-se a centralidade no estudante, o protagonismo juvenil e a preocupação com a juventude e as suas diversidades, o desenvolvimento integral, a interdisciplinaridade, flexibilização curricular, a adoção de metodologias ativas, a avaliação de caráter processual e formativa e o desenvolvimento de valores universais como a equidade. No contexto da rede, os itinerários formativos se situam na parte flexível do currículo, juntamente com outros componentes, a saber, unidades curriculares de aprofundamento, unidades curriculares eletivas. Este componente, estudos orientados, tem como objetivo orientar o desenvolvimento das aulas de estudos orientados nas turmas de ensino médio, e integra a parte diversificada do novo ensino médio oferecido às escolas de tempo integral. Cabe destacar que o principal objetivo desse componente é estimular a aquisição e o desenvolvimento de técnicas e rotinas de estudo,
possibilitando que o processo de ensino de aprendizagem dos estudantes seja liderado por esses sujeitos e que isso assegure o direito à educação de qualidade com foco no protagonismo juvenil e na equidade. Dentre as premissas, destaca-se fornecer ao estudante orientações acerca do desenvolvimento de suas potencialidades individuais e coletivas, a capacidade para sua convivência em diferentes aspectos, além da fundamentação do entendimento crítico de como funciona e se constitui as sociedades humanas e suas relações sociais. Também, desenvolver a prática de aprender com maior responsabilidade e autonomia, a princípio organizado pela escola, fortalecendo mais uma vez o protagonismo juvenil, que é uma dimensão prioritária no contexto do novo ensino médio. E, por fim, estimular o desenvolvimento de hábitos de estudo dentro e fora da escola. Quando pensamos nas diretrizes curriculares, algumas dimensões prioritárias do ensino médio aparecem, tais como a integração curricular, um dos pilares do novo ensino médio, os jovens no centro do processo de ensino e aprendizagem, o desenvolvimento de situações pedagógicas que articulem competências gerais com áreas do conhecimento e competências previstas na base, a adoção de metodologias ativas que promovam a autonomia e engajamento e a construção de avaliações que reflitam o percurso e que tenham, de fato, a integração. Outro ponto que deve ser também levado em destaque, como uma diretriz curricular que aparece como referencial, é que os estudos orientados, em conjunto com o projeto de vida e com os demais componentes, devem assegurar a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer subsídios para que o jovem possa progredir no trabalho e em estudos posteriores. Diante disso, esse documento traz orientações acerca de estratégias de estudo que podem ser aplicadas no contexto da autonomia do estudante. Diante disso, discutiremos a seguir algumas orientações e diretrizes para implementação dos estudos orientados em sua escola. A educação deve contemplar os 3 domínios da ação humana: a vida em sociedade, a atividade produtiva e a experiência subjetiva. Nesse sentido, o ensino médio tem como propósito situar o sujeito como produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho. Seu papel primordial, enquanto professor, enquanto gestor, deve ser pensar em um currículo que contemple o princípio da cidadania democrática e que associe conteúdos e aprendizagens que potencialize as experiências dos estudantes. Diante disso, o compromisso com a educação integral requer o desenvolvimento de competências para aprender a aprender, visando permitir ao estudante uma maior apreensão dos conhecimentos produzidos no mundo moderno e socialmente construídos. No sentido de objetivo, os objetivos das aulas de estudos orientados são desenvolver o hábito e as rotinas de estudo, compreender elementos essenciais para o ato de estudar, diferenciar intensidade de qualidade de estudo, compreender e aplicar técnicas de estudo na rotina diária e, por fim, consolidar esses hábitos dentro e fora da sala de aula. Outro ponto importante que deve ser levado em consideração é que essas orientações visam que o estudante consiga atuar com discernimento e compromisso, sobretudo na era digital, e dessa forma ter autonomia para tomar decisões, aplicar conhecimentos para resolver problemas, ser proativo na busca de soluções e, sobretudo, conviver e aprender com diferença e diversidade. Em relação às estruturas das aulas, a carga horária ela é dividida da seguinte forma: na primeira série do ensino médio, com a carga horária de 80 horas anuais, nas segundas e terceiras séries, com carga horária de 40 horas. No entanto, terão oferta anual nas 3 séries das escolas de tempo integral e nas escolas regulares. O mesmo se dará de forma transversal nas escolas bilíngue e permanecerá nas 3 séries com carga horária de 120 horas anuais, o que corresponde a 3 aulas semanais. Sendo assim, podemos dizer que as estruturas das aulas, elas possuem uma distribuição que varia em função da natureza da escola. Quem ministra as aulas dos estudos orientados? As aulas de estudos orientados serão ministradas por professores de qualquer unidade curricular, a partir da disponibilidade de carga horária ou por extensão. Em relação à organização, as aulas são divididas em 3 momentos: técnicas de estudo, organização de estudo e orientações.
Em cada um desses momentos, as orientações e ações do professor são distintas. No primeiro momento, técnicas de estudo, o professor dará aulas de técnicas e ferramentas de estudo. No momento subsequente, o professor atuará como um auxiliar no processo de organização e do planejamento do estudo pessoal. E, por fim, o momento intitulado Orientação de Estudo visa trazer orientações para a execução e também um acompanhamento do estudo pessoal. Agora, discutiremos as contribuições e responsabilidades do gestor, do pedagogo e do professor. É importante destacar que o êxito desse componente só é obtido quando há uma participação integrada entre esses três atores. Cabe ao gestor assegurar o desenvolvimento de estudos orientados a partir das orientações dessa diretriz, analisar indicadores de aprendizagem dos estudantes em parceria com o pedagogo e demais professores, no intuito de estabelecer estratégias de ação em conformidade com as necessidades. Reunir-se com pedagogo e professores para tratar ações em consonância com as necessidades observadas, que serão executadas durante as aulas, monitorar o desenvolvimento dessas ações por meio da análise dos resultados de aprendizagem e outros possíveis instrumentos de correção. Cabe ao pedagogo planejar, em parceria com a coordenação da escola de tempo integral e com os professores, ações pedagógicas e atividades que serão realizadas em sala, além de apoiar o professor no planejamento das aulas e na provisão de ferramentas e espaços para as aulas. Cabe também ao pedagogo priorizar ações com a equipe escolar baseadas em avaliações diagnósticas, de modo que as avaliações diagnósticas funcionem como uma bússola e orientem os professores na superação de possíveis dificuldades e correções de rota, e, em conjunto com o gestor, monitorar o desenvolvimento de planos de ação por meio dos resultados de análise de aprendizagem. E, por fim, cabe ao professor observar atentamente as dificuldades dos estudantes e fornecer-lhes o apoio necessário. Nesse sentido, cabe também estimular a atuação de estudantes monitores, monitorar índices e indicadores de aprendizagem, revisar técnicas e estratégias de estudo e, em diálogo com o professor de projeto de vida, planejar aulas em parceria para que haja um alinhamento eficaz na unidade curricular estudo orientado. E, por fim, realizar ações diagnósticas para obter resultados de possíveis dificuldades ou que potencialize o que já sabe, para informar a equipe de gestão. Cabe destacar que esse último ponto aparece também como uma atribuição e responsabilidade do gestor e do pedagogo. Em seguida, discutiremos alguns procedimentos metodológicos para estudantes e para professores, para que ocorra o exercício. Os procedimentos metodológicos para os estudantes são fundamentais para auxiliá-los no ensino e aprendizagem de métodos e técnicas para organizar, planejar e executar seus processos de estudo, visando desenvolver autodidatismo, autonomia e a capacidade de auto-organização e responsabilidade pessoal. É importante salientar que a criação de rotinas de estudo pelos estudantes leva ao desenvolvimento de habilidades como esforço, perseverança, motivação, aprimorando conhecimentos e fortalecendo a autoconfiança e a capacidade da solução de problemas. Ou seja, ultrapassam a dimensão cognitiva e envolvem de forma muito mais profunda o lado emocional e psicológico dos estudantes. Em seguida, discutiremos procedimentos metodológicos e estratégias para professores. Este espaço dedica-se a apresentar algumas sugestões de técnicas que foram pensadas para compor este documento, enquanto subsídio importante para o professor da Unidade Curricular Complementar Estudos Orientados. Obviamente, não se esgotam nelas, mas acredita-se que servirão para a condução de um trabalho que seja eficaz, motivador e engajador. Espera-se que, com isso, os professores e estudantes estejam à frente dessa unidade e consigam materializar os pressupostos e as premissas que aparecem nesse documento orientador. Neste momento, conheceremos com mais profundidade o plano de ensino da Unidade Curricular Comum Estudos Orientados. Este plano de ensino tem como carga horária prevista 80 horas e licenciatura preferencial Pedagogia para o perfil dos professores. Na seção das emendas, logo abaixo, encontramos algumas sugestões de técnicas que foram pensadas para compor este documento
enquanto subsídio importante para o professor da unidade curricular Estudos Orientados. Obviamente, não se esgotam nelas, mas acredita-se que servirão para a condução de um trabalho eficaz e motivador. Algumas das sugestões previstas se encontram na seção anterior: rotina de estudo, aprimoramento de técnicas, resumo, relatórios, aluno monitor. As estratégias presentes visam gerar engajamento e trazer à tona o protagonismo do estudante. Em seguida, nós encontramos as competências gerais da BNCC, que já aparecem em outros referenciais curriculares e que compõem o documento da rede, as habilidades específicas previstas no currículo e os eixos estruturantes. No começo dessa videoaula, você foi levado a refletir sobre o que você sabe sobre o itinerário formativo, unidade curricular comum, estudo orientado. Nesse momento, convido você a refletir sobre os eixos. O que são os eixos e para que eles servem? Você pode registrar as suas reflexões no seu caderno de bordo. De modo geral, os eixos visam integrar e integralizar diferentes arranjos de itinerários formativos, bem como criar oportunidades para que os estudantes vivenciem experiências educativas associadas à sua realidade que promovam a formação pessoal, profissional e cidadã. É importante destacar que os eixos estruturantes fazem parte dos itinerários formativos e são 4: o eixo de investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção cultural, sociocultural e empreendedorismo. Quando pensamos nos eixos estruturantes previstos para essa unidade curricular, encontramos o eixo de investigação científica e o eixo de processos criativos. De modo geral, podemos dizer que os eixos estruturantes trazem um conjunto de situações de aprendizagem que permitam aos estudantes produzir conhecimentos, criar, intervir na realidade, compreender e empreender projetos presentes e futuro. Para esta unidade curricular, destacam-se os eixos de investigação científica e de processos criativos. Podemos entender os eixos estruturantes na perspectiva do foco, do fazer pedagógico e das expectativas de aprendizagem. No tocante ao eixo da investigação científica, este eixo tem como foco estimular a capacidade de pesquisa, de investigar a realidade e de gerar conhecimento. E isso se dá a partir de práticas e produções científicas. Desse modo, os estudantes são conduzidos a acessar, selecionar, processar, analisar e utilizar dados, tanto para compreender e transformar a realidade, quanto para se posicionar de forma crítica, reflexiva e produtiva com o conhecimento. Quando pensamos em uma atividade prática centrada neste eixo, podemos conduzir os estudantes a realizar pesquisas, levantamento de dados. Dessa forma, os estudantes vão se apropriar de conhecimentos, práticas e ferramentas de investigação da realidade para propor intervenções dentro do que a gente entende como a investigação científica. A ideia é que, a todo momento, os educandos consigam levantar informações acerca de um problema, testar hipóteses, propor soluções e atuar como agentes de divulgação. Se pensarmos, por exemplo, para esta unidade curricular 1, Eu e os Estudos, há um destaque no objeto de conhecimento por onde começar a estudar. Se pensarmos na estratégia metodológica de aprendizagem baseada por projetos, por exemplo, essa estratégia contempla as habilidades do eixo e assegura que o estudante seja o protagonista de todas as etapas, uma vez que ele vai participar de forma ativa de todas as etapas do processo. Em seguida, encontramos o eixo dos processos criativos. O eixo dos processos criativos tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento. Diante disso, os estudantes conseguem ampliar as suas habilidades relacionadas ao pensar e o fazer criativo. Por exemplo, enquanto o eixo da investigação científica traz como uma estratégia super interessante a aprendizagem baseada por projetos, a produção de materiais educomunicativos, nesse sentido, permite que os estudantes utilizem esses conhecimentos e habilidades no processo de criação e produção voltados à expressão artística, à construção de soluções inovadoras para problemas que são identificados. Nesse caso, um dos problemas apontados como objeto de conhecimento é por onde começar a estudar, como levantar informações
a respeito dessa temática. Então, a partir da construção de situações pedagógicas centradas no eixo da investigação científica e no eixo dos processos criativos, os estudantes participam de projetos integrados por meio da integração de diferentes linguagens, manifestações sensoriais, linguagens artísticas, vivências. Obrigado, por hoje é só, e até a próxima.